Eu sou Silvana Medeiros, desse canal, que é o canal Saúde como Caminho, cujo objetivo é trazer ideias, reflexões, sentimentos, emoções que possam ampliar nossa percepção do mundo em direção a uma vida mais saudável, uma vida de saúde integral. Saúde integral para a gente é saúde física, emocional, psicológica, mental, espiritual, certo? Hoje a gente vai falar de um tema que me surgiu no dia de ontem de maneira muito insistente. Pelo menos 3 pessoas chegaram para mim se queixando da depressão na sua família. Como havia mais de uma pessoa com depressão, com vários sintomas relacionados à depressão, que gira em torno de falta de apetite, insônia, tensão, irritação. É um conjunto de sintomas que a gente pode dizer que para configurar um quadro depressivo. E vocês sabem que eu já contei a minha história aqui, que eu tive a primeira crise com 25 anos. De lá para cá eu tive mais umas 2 ou 3 e já faz uns bons 5 anos que eu venho conseguindo, a partir dos exercícios, a partir da respiração, a partir de ideias que a gente vem compartilhando aqui, eu consegui transformar isso em minha vida. Eu consegui me libertar de qualquer tipo de medicação e venho tendo uma vida muito tranquila, graças a Deus, e saudável. Hoje a gente vai falar sobre corpo, o que é que tem a ver o corpo com a depressão. Para falar sobre isso, a gente vai ter como referência um livro que para mim foi muito importante. Quando eu li, ele me deu uma ideia de como o corpo está relacionado a esse quadro depressivo. Esse livro é um livro de Corpo em Depressão. É um livro de Alexander Lauer. Ele é um terapeuta que criou a bioenergética. Bioenergética é uma terapia focada na liberação de energias, de traumas emocionais que estão instalados no nosso corpo. E esses traumas emocionais, eu já vim falando em outros vídeos, falei um pouquinho até sobre isso no vídeo de ontem, está relacionado a nossas dificuldades diante da vida. Quando a gente sente uma tensão, quando a gente sente um medo, quando a gente sente uma tristeza, quando a gente sente uma raiva e a gente não consegue expressar, a gente acumula no corpo. E acumula aonde? Acumula em várias regiões. Acumula na tensão, porque nós temos uma rede muscular em todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo, toda a nossa coluna, certo? É cheia de nervos. Nervos que estão com a responsabilidade, como eu falei um pouquinho no vídeo de ontem, de mandar as informações que o cérebro as decisões que o cérebro precisa coordenar. Nós queremos mexer o braço. Então, essa informação segue pelos nervos, segue pela coluna e chega perna, braço, ombro, pescoço. Então, todo o nosso corpo se mexe, se move, funciona a partir das decisões que nós temos, que nós tomamos com a nossa consciência, que envia para o cérebro, que o cérebro envia para as várias regiões do nosso corpo. Por isso que nós temos emoções e sentimentos diferenciados de acordo com o que acontece, né? Por exemplo, quando a gente se apaixona, que vê aquela pessoa que a gente gosta, de repente a gente sente aquele frio na barriga. Por que sentiu frio na barriga? Porque o cérebro enviou uma mensagem a partir da visão que a gente teve, enviou uma mensagem de que a gente precisa se organizar, vem um pouco de medo, aquela coisa assim, aquela insegurança repercute no nosso estômago. Por isso que nós temos o quê? Gastrite nervosa e outras doenças. Na verdade, a nossa compreensão aqui no canal do Saúde como Caminho é que toda doença começa numa dificuldade de se relacionar emocionalmente com os acontecimentos da vida. Então, a gente tem uma dificuldade, e isso não é uma coisa minha, isso vem de outros autores. O autor mais recente que fala disso é o médico que desenvolveu a nova medicina germânica. Tudo que eu falo aqui, vocês podem pesquisar, que tem muita informação boa, inclusive no próprio site Saúde como Caminho tem informações mais aprofundadas sobre esses temas que eu falo aqui, e também em outros sites aqui no Google, certo? Deem uma olhada. Pois bem, veja bem, olha, você pode ter uma ideia de como você está emocionalmente olhando para o seu corpo. Essa é a teoria que o Alexander Lauer desenvolveu, que nós estamos, pela leitura corporal, a gente tem uma ideia. Eu já falei um pouquinho, por isso é muito importante a gente trabalhar o nosso corpo, a gente trabalhar principalmente
pilates, yoga, próprio movimento aeróbico. A gente precisa trabalhar isso para quê? Para liberar as energias que vão ficando bloqueadas e que resultam de quê? De emoções não expressas. Toda emoção não expressa, ela não desaparece à toa. Ela fica guardada numa caixinha. Qual é a caixinha? Nosso corpo. Muitas vezes você vai perceber que você vai ter tensões na sua... É muito comum, com o passar do tempo, né? A idade, eu já estou com 51 anos, desenvolver tensões em regiões do corpo. A gente vai desenvolvendo tensões que desenvolvem doenças, né? Como a própria bursite no ombro. Veja bem, olha que região. Essa região vai criando tensão, esses nervos vão se tensionando, de maneira que vai chegando a endurecer o ombro. Eu não consigo mais me mover e às vezes não consigo levantar o braço. Por quê? Porque eu me tensionei diante de algumas situações, eu fui prendendo toda a minha musculatura. É bem lógico, veja bem, se eu preciso expressar algo, eu preciso fazer algo, eu preciso pegar algo, ou eu preciso me defender de algo, e eu não faço, eu travo. Toda vez que eu travo, eu crio tensão. O acúmulo dessas tensões vai criar uma rigidez, com o passar do tempo, uma inflamação e uma dificuldade. Então, nós vamos aos poucos falar um pouquinho como é que isso acontece nas várias partes do nosso corpo, né? Principalmente as partes que a gente mexe, que é responsável pela nossa locomoção. As regiões, as nossas articulações, elas acabam acumulando muito dessas energias paradas, muito dessas emoções não expressadas, muito do que não foi dito, muito do que não foi feito, muito do que não foi sentido, foi barrado, foi inibido. Então o nosso corpo vai refletir. Por isso que quando a gente se deprime, eu já falei aqui, a gente vai se protegendo o nosso peito para não sentir, vai enrijecendo o nosso ombro, vai encolhendo às vezes o pescoço e vai ficando com uma postura toda presa, né? Então a gente, na verdade, precisa abrir. Todo o nosso movimento precisa ser de abertura para a vida. E nós vamos aqui trabalhar um pouco isso. Então o corpo, a depressão está muito relacionada com o corpo, com a falta de movimento, com a falta de expressão. E a gente aqui vai ajudar a vocês a encontrar formas de expressar, a formas de dizer, formas de sentir e formas de estar no mundo de uma maneira mais livre. Pois bem, se gostaram desse vídeo, estão gostando do canal, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui embaixo se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar. E um bom dia e muito movimento na sua vida. Um beijo grande!